Olá, eu sou Mônica Barros e venho conversar com vocês sobre ciências humanas. A minha formação é Ciências Sociais, a minha graduação é em Ciências Sociais e o meu mestrado é em Sociologia. O tema da nossa aula de hoje é cultura. Vejamos então. Nós vamos falar sobre cultura, porque essa é uma conversa importante para que nós possamos compreender como se deu o encontro, o contato entre os navegadores portugueses e a população nativa aqui no Brasil, as sociedades indígenas, os diversos grupos indígenas aqui existentes. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesse sentido, é que habitualmente nós falamos sobre cultura, como se cultura fosse algo singular. O que significa isso? Como se houvesse um padrão cultural, a cultura ela pudesse ser medida por uma régua, por exemplo, em que nós tivéssemos um padrão, aquilo que é considerado como cultura, como certo, comportamento certo, alimentação adequada, gestual, linguagem, concepções morais, religião, como se houvesse esse padrão e a partir desse padrão todos os demais grupos, sociedades pudessem ser classificados, Vamos ver, esse indivíduo, esse grupo tem cultura, se ele estiver muito distante desse padrão, possivelmente vão ser considerados como não civilizados, como selvagens. Essa régua, essa concepção, ela foi predominante nas sociedades europeias, nesse período de navegações, de conquistas, de colonização, que vão marcar o século XV e o século XVI da nossa história. E esses navegadores, eles consideravam que a sua cultura era a régua, que eles eram aqueles indivíduos portadores de cultura, portadores, aqueles que tinham consigo os mais adequados hábitos e práticas culturais. Entretanto, essa concepção está totalmente equivocada. Nós não podemos falar em cultura como algo singular, mas nós devemos falar de culturas. Por isso, observem aqui, nós temos uma letra S, inclusive maiúsculo, que é para a gente não esquecer dessa pluralidade. E por falar em pluralidade, nós estamos falando de culturas que serão entre si diferentes, algumas mais próximas, outras mais distantes, mas todas devem ser consideradas como cultura. Por que isso é importante? Porque nós precisamos olhar para as sociedades atuais, as sociedades antigas, com o olhar, com a lente da diversidade. O que é a diversidade? A diversidade é como se fosse um conjunto formado. A unidade dessa diversidade são as diferenças culturais. Então, para que a gente tenha um olhar pela diversidade, nós temos que admitir a existência de diferenças culturais. Uma cultura não pode ser comparada com a outra, porque a diversidade é o que forma, as diferenças é o que forma esse conjunto chamado de diversidade. Nós, seres humanos, nós indivíduos que vivemos em sociedade, diante daquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós conhecemos, nós conseguimos. Por que conhecemos? Porque nós identificamos elementos que são semelhantes à nossa cultura. Aquilo que nós não conseguimos identificar como semelhante ou que me permita imaginar o que seja, é algo estranho. E diante do estranho, é normal que nós, humanos, nós tenhamos um certo receio, É um estranhamento, às vezes é um receio e podemos, inclusive, ter medo. Foi isso que aconteceu com a chegada dos navegadores aqui nesta terra. Quando eles se depararam, com aquelas sociedades que apresentavam costumes tão distintos,
né? Eles tinham pinturas corporais, né? Eles não se vestiam da mesma forma, né? Alguns tinham seus corpos revestidos, né? Por sementes, por colares de sementes, né? Por penas de animais, no sentido de proteger o corpo mesmo, né? E aí tinham algumas partes do corpo que estavam, né, expostas. Então houve um estranhamento de ambas as partes, tanto aqueles indivíduos das sociedades indígenas, quanto aqueles navegadores europeus, né, os navegadores portugueses, depois os demais, os franceses, os holandeses, enfim, eles estranharam. Agora, o que eles fizeram, esses dois grupos fizeram a partir desse estranhamento? O grupo que chegava aqui, né, viu aqueles hábitos estranhos, que fez? Desqualificou, né, inferiorizou aquele povo, considerou que aquele povo estava muito mais próximo da selvageria do que da civilização. E eles, né, como portadores, como os indivíduos superiores, portadores de culturas, né, de cultura, ou seja, né, no ápice, no topo desse processo civilizatório, eles encontraram nessa diferença, nesse estranhamento, mais um, além dos que já existiam, mais um argumento para subjugar aquele povo, né? Para tornar aquele povo escravo. Quer dizer, houve toda uma tentativa de escravização, né, de elementos das sociedades indígenas, né? Quando esse processo de escravização, né, ele não surtiu efeito, não surtiu o efeito desejado, que fizeram esses navegadores, aliás, outros navegadores que chegaram ao continente africano. Aí temos uma diferença, né? Se aqui no Brasil, né, eles consideraram que aquelas práticas, aqueles costumes desses indivíduos, né, eles estavam mais perto da selvageria, no continente africano, aqueles indivíduos que tinham também, né, hábitos estranhos foram considerados seres inferiores, ou melhor, eles foram considerados como não humanos e tratados como objetos, como peças que pudessem ser comercializadas lá no continente africano, trazidas, né, na condição de prisioneiros, já no processo de escravização, foram transformados em escravos, trazidos para o Novo Mundo, para o continente americano, e aqui neste continente vendidos como peças, né, como peças para trabalhar. Nós já falamos sobre os tipos de trabalho lá na nossa primeira aula, né? A diferença é que lá na primeira aula, quando nós falamos da escravização, a escravidão no período clássico, né, na Grécia e na Roma, nós falávamos de indivíduos que, pela sua condição social, né, eles eram compreendidos, tratados, né, como escravos. E nesse caso, né, nesse período aqui, né, no século XIX, né, no final, passado século XVIII e XIX, o que nós temos é o olhar, né, desses indivíduos, né, desses europeus, e o professor Douglas já falou sobre isso na aula anterior, na aula 3, né, que olhavam para aqueles indivíduos e não enxergavam humanos, enxergavam peças que podiam ser retiradas, né, do seu local de origem, das suas aldeias, dos seus reinos, tratados como peça, subjugados, né, e escravizados aqui no Novo Mundo. E o que é mais interessante porque é mais grave, esses indivíduos nunca deixariam a condição de escravos, né? Uma forma de tornar indivíduos e grupos escravos, por exemplo, era quando havia, né, conflitos bélicos, guerras, né, conflitos entre grupos diferentes, em que os grupos perdedores eram tomados prisioneiros e tornavam-se escravos dos grupos vencedores, né? Mas eles eram tornados escravos porque houve ali um conflito. No caso da escravização produzida pela prisão, aprisionamento dos indivíduos no continente africano, não era uma situação de guerra, né? Era uma relação de poder que se estabelecia entre aqueles europeus em relação àqueles indivíduos daquelas sociedades africanas. O segundo elemento,
No processo de escravidão também, né, anterior aos séculos XVIII e XIX, alguns indivíduos tornavam-se escravos de outros por conta de dívidas. Então ele tornava-se o escravo do seu credor, e quando essa dívida era paga, né, ele deixava de ser escravo. Ou então, a sua descendência, seus filhos e netos, já não seriam escravos, porque a dívida tinha sido contraída por esse elemento. E aí o credor colocava, né, habitualmente o seu sobrenome, relacionava o seu sobrenome àquele escravo, para poder publicizar, né, atestar a propriedade. E aí, com 2 ou 3 gerações, mesmo mantendo o sobrenome do senhor, daquele escravo, que também tinha descendentes, não havia sinais externos ou não havia elementos que pudessem, né, identificar a descendência do escravo como se fosse, né, a descendência daquele indivíduo escravizado. Ele poderia ser identificado, lido, compreendido, né, passava-se perfeitamente como homem livre, o que não aconteceu com os indivíduos escravizados que foram retirados do continente africano. Bem, então vejamos aqui, vamos continuar aqui para esses apontamentos. Com relação, né, àquilo que nós não conhecemos, né, que é estranho, nós podemos ter essa reação, né, de estranhamento, de receio, de medo, né? Uma forma de lidar com esse desconhecido é desqualificando, é inferiorizando. E uma outra forma de lidar com esse desconhecido é praticar a alteridade. O que é isso? Primeiro é reconhecer, né, que o outro, ele é diferente. Nós estamos diante de uma cultura diferente da nossa. Nós estamos diante de hábitos alimentares, de códigos de linguagem, do modo de falar, de vestir, né? Nós estamos diante de práticas religiosas que são diferentes da minha. Então, a primeira coisa é reconhecer a existência da diferença. O diferente não é melhor nem pior do que eu. O diferente não significa o eu amanhã ou eu ontem. Ele é diferente. E reconhecer essa diferença é um passo importante para a nossa caminhada rumo ao olhar pela diversidade. E o segundo passo, né, dessa prática da alteridade é reconhecer, né, é respeitar o direito do outro ser diferente. Então, eu primeiro reconheço o diferente, eu reconheço que o outro tem o direito de ser diferente, porque eu também sou diferente em relação ao outro. Qualquer pessoa que tem uma prática religiosa diferente da minha vai enxergar a minha prática religiosa como diferente da sua, né? Então, há o direito de ser diferente. E o terceiro passo é respeitar o direito à diferença. Né? Esses 3 passos vão caracterizar, né, esse princípio, essa prática da alteridade, que é o necessário para que nós tenhamos o olhar para a diversidade. Para encerrar nossa conversa de hoje, nós acompanhamos ou temos noção, temos notícias, ou até mesmo já conversamos sobre esse tema na escola, na família, em outros espaços, que é a questão da intolerância e da tolerância. Essas palavras têm sido muito associadas a práticas religiosas, né? A manifestação de sexualidades diferentes da nossa sexualidade. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, né? A tolerância, obviamente, ela é o inverso da intolerância. Então, diante, né, de situações de intolerância, nós devemos dizer, nós devemos frisar, né, nós devemos praticar a tolerância, né? A intolerância considera que o eu, né, as minhas práticas, os meus grupos estão corretos e aquele outro está errado, né? Não considera a possibilidade de existir diferenças. Entretanto, quando nós praticamos a tolerância é muito pouco para que a gente possa ter o olhar pela diversidade, porque é uma série de coisas que nós toleramos e das quais nós não gostamos, né? Existe uma série de coisas que nós toleramos e, embora nós consideremos que não seja correto. Então, para além da tolerância, nós devemos ter respeito
pela diferença. Então, nós precisamos passar, né, avançar um tiquinho mais. Nós precisamos passar da tolerância para o respeito, para que a gente possa ter esse olhar pela diversidade. É isso por hoje. Espero que tenha sido interessante para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.